Seu Alexandre, não é fácil não. Vamos falar de saúde mental? É verdade, é rapidinho, mas o próximo assunto é saúde mental, que também é um assunto muito complicado, que ficou muito comprometido na pandemia. Gregor, eu sou uma pessoa muito bacana. E o Gregor me deu um livro hoje, então eu vou divulgar. Muito obrigado. Tá bom? O livro chama Pandemia, que fala justamente sobre isso, os efeitos da pandemia das pessoas, né, durante esse período que a gente ficou em reclusão. E teve afeto mental para muitos artistas também, por incrível que pareça. E no número de suicídios também, gente. Peguei os dados de suicídio hoje, fiquei tão triste. Aumentou entre as mulheres e os idosos, bastante. No Sudeste, 25%. Por causa da solidão e as mulheres por causa do excesso de trabalho, sozinhas, trancadas em casa. Não é mole, não. E aí alguns artistas, como o astro de High School Music, o Zac Efron, por exemplo, alguns artistas aqui no Brasil, o Babu, um outro ator, e até o Luva de Pedreiro tinha falado que ia parar, mas agora tem uma polêmica aí que a Metrópolis lançou, que talvez tenha sido uma pedalada que ele deu para de novo mudar de empresário. Será, gente? Esse Luva de Pedreiro também? Depois a gente fala dele. Agora eu tenho que chamar um psicólogo. Põe aí na tela pra mim o nome dele, que tá aqui pra falar com a gente ao vivo. Porque muito artista tá desistindo de postar em redes sociais. Tá saindo das redes sociais. Alguns estão ficando com agorafobia, com medo de sair no meio do público. É quase que uma pandemia mundial. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Põe o nome dele pra mim. Roberto o quê? Debski, psicólogo. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui meu amigo já escreveu um livro sobre pandemia, o colapso da normalidade e as novas formas de sobrevivência da subjetividade. Lanço a bola para você. Bom, é um prazer estar aqui na Jovem Pan e falar sobre esse tema que é tão delicado. Muito se falou na época da pandemia do Covid, do vírus, a ameaça de morte, mas a saúde mental é um tema que muitas vezes não foi falado e a gente sabia que seria até uma quarta onda. Depois que acabasse a pandemia, a gente já previa que os casos de agravações em saúde mental aumentariam demais. É o que nós observamos, pelo menos em 2020, tem um estudo chamado ELSA, né, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, no Jornal da USP, em diversos periódicos científicos. A saúde mental foi muito agravada, sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse pioraram muito e depois aparentemente voltaram a um nível anterior. Mas o que a gente observa no dia a dia, eu sou médico, sou psicólogo, atendo diariamente as pessoas, a consequência de todo o quadro da pandemia, dos medos, da própria perda de pessoas queridas, as dificuldades econômicas, o lockdown, as pessoas presas em casa, né, sem um preparo adequado para isso, isso piorou demais os níveis de ansiedade, de estresse, de depressão. Nós vimos jovens aí que na fase, falou-se muito dos idosos, é claro que sofreram, mas os jovens adolescentes que na fase de vida em que precisavam estar se socializando, tiveram que ter aula 2 anos online, muitos até mais tempo do que isso. Então a pandemia realmente foi um fator de agravação da saúde mental que já vinha preocupante mesmo antes da pandemia. E agora a gente observa que está num nível pior, mais agravada após a pandemia. É mesmo, Roberto? Piorou, é? Eu achei que estivesse melhorando gradualmente. O que eu sei é que o Brasil é número 1 no mundo de pessoas mais ansiosas do planeta e terceiro em depressão. Tem algum dado de aumento do número de uso de medicações, essas coisas? Então, quando nós temos um índice desse tão preocupante, tão elevado, muitas vezes as pessoas fazem a automedicação, que é um risco, é muito perigoso, e também buscam, né, a medicação com seus médicos, assistentes, tudo. Então, a utilização de medicamentos psiquiátricos, ela vem numa crescente, não só no Brasil, em todo o mundo. Os indicadores de saúde mental, não somente no Brasil, são elevados. Nós encontramos pessoas com sintomas graves, não só transtornos, mas já doença, a ansiedade como uma doença incapacitante, o transtorno do pânico, a depressão que vem evoluindo. Eu estou formado há 35 anos, já na faculdade de medicina, a gente ouvia dizer, olha, lá em 2020, né, ia demorar décadas ainda, a depressão vai ser um dos principais transtornos incapacitantes do mundo. E realmente, dito e feito, isso é uma realidade hoje e a pandemia agravou esses indicadores com certeza. Agora são 2h33. A Bruna Marquezine gravou um vídeo. Ela disse que saiu muito machucada da relação com o Neymar e com traumas e raiva da mídia e que teve que fazer até tratamento com um terapeuta. Vamos ver. Eu saí muito mais forte. Muito mais forte. Mas machucada também. Machucada também. E com raiva da mídia também. Também.
E com traumas também. E com o telefone de uma terapeuta. Talvez 2 vezes por semana. Talvez. Ela falou brincando, mas eu vi a entrevista inteira. Tem uma parte que ela realmente se choca, assim, e saiu das redes sociais algumas vezes. Inclusive, pessoas internacionais também saíram. Grego, eu queria que você falasse um pouquinho, já que você fez um livro sobre isso, quais os efeitos, inclusive profissionalmente. Eu, por exemplo, eu fui muito abalada pela Covid, peguei 2 vezes, eu tive problemas sérios cognitivos, de raciocínio. Queria saber para você, como é que você analisa seus pacientes hoje em dia e o que você acha que a gente está caminhando para o quê? Para uma piora? Percebemos na clínica uma piora substancial. Logo no começo, as pessoas não podendo sair de casa e todo mundo naquela situação. Eu, particularmente, não parei de atender. Continuei o atendimento presencial e online. Mas as pessoas foram se abalando cada vez mais, porque elas não têm uma perspectiva de naquele momento da Covid, do topo, se iam viver, se iam transmitir ou se iam morrer, qual era a questão que isso fosse dar. Mas tem uma coisa muito importante que a pandemia também causou substancialmente as pessoas ficaram muito carentes e elas começaram a se fechar dentro do seu próprio mundo. Então tem muita gente que não quer voltar mais para a sociedade, gostou desse esquema de atendimento online, de trabalhar online e compras online e não voltam para a realidade natural, como deveria ser. E essa questão da medicalização é muito importante, que a gente tem que observar. As pessoas estão em busca de uma solução mágica com remédio. E não existe solução mágica. Então, a questão da ansiedade é natural do ser humano. Quando ela passa, vira doença. Depressão, às vezes as pessoas ficam meio deprimidas. Mas as pessoas sempre estão lidando, olhando pela questão médica, como se tivesse, como o remédio fosse dar uma solução para a vida das pessoas. E não dá. O que dá é terapia. A questão da Bruna fez uma piada engraçada para ela, mas realmente não é engraçado. Não, ela já teve problemas seríssimos psicológicos. A gente não pode esquecer que a Bruna vem de uma carreira longeva, vem desde criança. Anos, então, essas pessoas que começam com a carreira na área artística muito cedo, às vezes não é uma vontade pessoal, mas sim uma vontade, às vezes, da família. A criança não tem a sua adolescência, não tem seu desenvolvimento natural. Isso também cria um impacto grande no seu desenvolvimento. Então, a gente tem que olhar que temos vários caminhos a se perceber, mas a saúde mental piorou e se nós não olharmos, não trouxermos essa reflexão mais profunda, ela só vai ladeira abaixo. E no Setembro Amarelo, agora que nós estamos refletindo sobre a questão do suicídio, é muito importante, porque muita gente ficou isolada, os velhinhos ficaram isolados, as pessoas não tinham para onde ir, nem podiam receber visitas. E isso impactou diretamente na questão emocional e na saúde emocional das pessoas. Roberto, eu vou voltar com você rapidinho no telão para a gente encerrar essa parte. O que você sugere para pessoas que estão se sentindo cansadas, agora talvez assistindo a gente ou ouvindo na rádio, desanimadas? O que elas devem fazer em primeiro lugar? Bom, nós precisamos olhar para a vida como um todo, então buscar um equilíbrio, saúde física, saúde emocional. As doenças, elas têm uma função também, então muitas vezes quando nós adoecemos, nós precisamos olhar para o que essa doença significa. Olha, você precisa corrigir alguma coisa, melhorar na sua vida, então de repente fazer atividade física é fundamental, se alimentar bem, olhar para o seu sono, se você tem um sono reparador o suficiente e procurar olhar para a saúde mental, que ainda há muito preconceito, ainda há muitos tabus e mitos a respeito de saúde mental. Se você não está bem, você não se sente bem, procure ajuda. Existem profissionais na medicina, na psicologia, que podem orientar um tratamento. Muitas vezes você precisa ser medicado, certamente você precisa ir para terapia, ampliar o seu autoconhecimento, ressignificar algumas questões, trabalhar para aumentar a sua resiliência, né? O Léo estava falando da questão do suicídio, Setembro Amarelo, importantíssimo a gente conscientizar isso, que é uma epidemia mundial também. O Brasil tem altos índices também, jovens. É uma das 4 principais causas de morte nos jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Então, nós precisamos estar atentos aos jovens, aos idosos, todas as pessoas. Busque ajuda, observe, se conecte mais. Às vezes a gente fica muito fechado no nosso mundo, nas redes sociais. Se abra para o contato, para a conversa, acolha as pessoas e busque ajuda e oriente as pessoas a procurarem ajuda profissional sempre que necessário. A vida é um valor máximo, né? Muito importante escolher a vida, que é o tema do Setembro Amarelo desse ano, e devemos olhar para isso. Verdade, inclusive eu vi os dados hoje, fiquei chocada com o aumento, muito triste. Obrigada, Roberto, pelas informações. Vamos voltar aqui para a mesa antes de eu passar para o próximo assunto do evento ontem na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Vocês ficaram mal com a pandemia? Gente, eu queria falar para você não ter vergonha, tá?
se você estiver precisando de ajuda. Eu tenho psicólogo e tenho psiquiatra. Não tenho problema algum com isso. Eu só consigo viver atualmente se for assim. Senão eu não consigo dormir, tô tendo problemas sérios enfim, de várias coisas desde a pandemia. Não tenha vergonha. E você pode ter sua vida normal, né? Trabalhar, enfim. Eu só queria fechar essa questão da minha fala, porque quando as pessoas tomam remédio, é uma questão médica. Médico que vai dar o remédio, é um motivo. Mas quando as questões são psiquiátricas e médicas, elas precisam do psicólogo e do psicanalista também. Não dá para você tomar remédio, isso é um fato estabelecido. É importante que você que está ouvindo, você lembrar disso. Quem está tomando remédio tem que seguir um acompanhamento psicológico. Muitas vezes essas questões são emocionais. Não estou tirando a questão médica da situação. É um tratamento conjunto. É um tratamento conjunto, em parceria. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Então, você tem que ter essa observação. Agora, você pode fazer terapia, psicoterapia, sem tomar remédio. Então, agora, a partir do momento que você toma remédio, você está numa questão emocional, psiquiatra, precisa ter um acompanhamento. Por favor, pense nisso, porque senão vai aumentar a quantidade de remédio e às vezes a questão principal você não resolve, que é o que tira você do seu centro. É verdade. Eu, graças a Deus, estou diminuindo a quantidade de remédios e precisei mesmo, não tenho vergonha, acho que tem que falar, né? Sim. Carla, eu fazer um testemunho. Eu contraí a Covid. 2 vezes. A primeira vez eu fiquei 60 dias internado, 30 dias pela Covid, Nossa. 30 dias por causa de uma infecção oportunista. E eu fui entubado para fazer um exame específico. E eu vou te dizer a situação que eu fiquei. Quando eu fui fazer a intubação, eu tive que tomar anestesia geral e tive que fazer o próprio exame. E lá o médico foi muito sincero para mim. Ele disse que a minha chance de sair daquele exame era de 10% a 15%. Ou seja, nossa, mas que médico é esse? Não, é que eu tive que assinar, porque senão ele não poderia me dar. Eu tive que assinar, eu tinha que saber tudo. Ou seja, ele praticamente disse, você está indo para morrer. Eu não sei se você volta. E aconteceu uma coisa que eles, para te garantir que você viva, eu vou te dar anestesia pelo período do exame, que era uma coisa de 30 minutos. Deu anestesia, terminou o exame, eu acordei. Só tem um detalhe. Você, para ser entubado, você tem que ter um bloqueador muscular. Eu acordei sem me mexer, com um tubo deitado do lado e me afogando durante um tempo que eu não sei qual foi. E eu lembro apenas da lágrima escorrendo no meu olho, porque eu não conseguia gritar para dizer que eu estava acordado para retirar o tubo. E quando você retira o tubo, é de uma maneira muito gentil. Vem a pessoa segura por trás, 2 coloca para frente, vem alguém, puxa e arranca. É assim mesmo. E fica 24 horas sem poder engolir saliva, porque você está com a traqueia detonada. Eu fiquei um tanto traumatizado. Eu fiquei muito traumatizado. E a questão toda que vem da pandemia é que eu acho que a resposta é individual, de pessoa para pessoa, em função do trauma que ela tem e da condição de vida em que ela estava, ou se você é testemunha ou passou pelo problema. Mas as pessoas não podem ter vergonha de assumir o que aconteceu, assumir o estado que tem. Por exemplo, eu perdi 3 dentes que quebrou, fraturou a raiz, por causa de trauma que eu estava, e a minha dentista não poderia. Por quê? Porque a minha dentista não poderia ficar, que ela entrou em estado de pânico e ela não conseguia sair dentro de casa. Ou seja, significa que eu tenho raiva dela? Não, ela estava certa, ela tinha 2 filhas. E ela viu a situação toda, ela não poderia. Em síntese, o negócio foi mais trágico do que se pode imaginar. Não quer dizer que a Covid seja algo... a maior pandemia que teve na história. Não foi. Cada organismo responde de uma maneira diferente. É a conclusão que eu cheguei aqui. Eu era predisposto à doença. Outras pessoas não. Do meu lado ficou uma senhora de 90 anos que foi fazer lá uma limpeza do sangue. Me esqueci agora. Estou com perdas cognitivas também. Eu esqueço as coisas. É curioso. Que foi fazer e ela descobriu que ela estava com Covid. Ela deu 3 espirros e foi embora para casa. Não deu nada nela. A mulher tinha 90 anos. Mas veja, a questão é que sim, abalou, afetou. Mas não foi só a doença. O isolamento fez com que as pessoas, na perda do relacionamento humano, elas descobrissem facetas de si próprio, ou elas passaram a ter que viver com uma realidade que elas não imaginavam que era possível. A pior coisa que tem é o barulho do silêncio, porque você ouve a si mesmo. E quando você está isolado, você começa a ver facetas de si próprio que você não imaginava que existiam. Talvez a pandemia tenha afetado psicologicamente as pessoas nesse aspecto. E aí você tem caso de artistas. Claro, os artistas, qual é o grande problema do artista? É que ele não sabe quem ele é. Desculpa, não estou falando isso ofendido, não. Porque ele é um indivíduo que a vida inteira foi uma confusão da vida pública com a vida privada. E uma personagem toma conta dele e ele passa a viver algo que ele nem sabe se é ele mesmo. E quando você vê uma situação como essa, sempre eles vão estar
no limite do equilíbrio. Então, para os artistas, talvez seja pior. Por quê? Porque eles não têm como separar a vida pública da vida privada e o barulho do silêncio para eles é assustador. Porque ele pode se descobrir humano e todo artista acaba, de certa forma, pensando, não, eu sou um super-homem, eu sou sei lá o quê, eu sou tal qual pessoa, porque a celebridade gera isso, uma expectativa do outro em relação a alguém que Gregor, não sabe o que é. Cuidado que ele vai tomar seu lugar. Não. Você falou uma coisa... além de ser cientista, eu preciso mudar o assunto. Você, além de ser cientista político, você vai poder ser psicólogo. Você deu uma testemunha. Obrigada pelo seu testemunho. Dá a mãozinha aqui pra mamãe, dá a mãozinha aqui. Epidemia emocional. Eu fiquei com dó. Mas você quer ver uma coisa interessante? Eu tomei as 3 vacinas. Tomei a primeira 5 dias, eu fiquei de cama. Tomei a segunda 5 dias, eu fiquei de cama. Tomei a terceira dose, eu fiquei 12 dias de cama. Me deu raiva da vacina, porque a Ômicron foram 5 dias de período apenas. E eu fiquei com um caroço debaixo do braço, deste tamanho, assim, do tamanho de uma... Eu tenho dor até hoje e eu fiquei de cama depois de tomar a vacina. Mas graças a Deus você está vivo aqui, né? Graças a Deus, eu agradeço todo dia, é isso mesmo. Então, a epidemia não foi do Covid agora é a epidemia emocional, né? Exato. É o que fica como resultado Gente, vamos disso. mudar, porque eu fiquei até triste com a história. Climão. Vamos mudar de assunto? Nossa, Suano, sinto muito. Olha, mas deixa eu só comentar nesse assunto. Eu passei Só um comentário. Abra seu coração. Não é mais linha de frente, é amor na mesa. Como é que é? Terapia de grupo. Apesar de eu televisionado. De eu ter também contraído Covid 2 vezes, mas não tive, do ponto de vista físico, nada além também déficit cognitivo e alguma coisa em relação à fadiga, que aumentou muito. Mas eu diria que a questão econômica, essa é uma questão que me preocupou muito, não tendo os de saúde aqui muito mais sérios, talvez vai me preocupar. Quantas pessoas tiveram seus negócios que fecharam, entraram isso abala a mente. E certamente muitas pessoas hoje estão vivendo ainda a influência de olhar como pais de família, como chefes de família e não conseguir trazer sustento mais para dentro de casa. É muito triste. Ou talvez aqueles que tiveram que tirar filho de escola particular e colocar em escola pública, ou aqueles que a mulher que não trabalhava teve que começar a trabalhar, ou vice-versa, justamente em razão disso, do negócio que não deu certo. Então eu acho que são muitos desdobramentos que vão desde os de saúde diretamente, como muito bem colocado aqui, e que bom que conseguiu superar isso na vida de hoje, mas são também os de aspecto econômico que demoram muito para se superar. Alguém que demorou uma vida para construir um negócio pode ter perdido isso em meses e talvez passe o resto da vida sem conseguir. E você quer uma coisa para abalar um seio familiar, é a falta de dinheiro, a falta de poder se sustentar. Posso fazer um deboche? Sabe o que mais me abalou? Por causa da cortisona, eu engordei 20 quilos. Suano, me poupe. Vai fazer um deboche. A pandemia foi uma tragédia em todos os aspectos, né? Centenas de milhares de mortes, pessoas desempregadas. Então isso exige sensibilidade. Isso exige sensibilidade por parte dos nossos líderes, por parte das empresas, por parte de toda a sociedade. Então eu fiquei até emocionado, chateado aqui. Eu também fiquei. Eu até amenizei aqui o discurso. Nós vamos pro intervalo. A gente vai te abraçar depois de acabar o programa. Eu amenizei porque realmente, mas graças a Deus e graças à ciência também, ele está vivo aqui junto com a gente para poder continuar dando nossas opiniões e vamos voltar pro quebra-pau? Se prepara aí, Léo. Vamos voltar para acabou o clima. Eu baixei o clima. Não, vamos chamar agora, vamos recuperar. A Carlinha, aliás, tá belíssima. Eu acho que tem que pegar o número da audiência. Isso aqui subiu a audiência. Não. Será? Carlinha, vamos soltar. Mas eu abaixei o clima. Lá no linha de frente que eu gravava de fim de semana tinha um som de ringue. Aqui não tem.